Olá, primeiro ano B. Hoje vai ser a nossa primeira aula de matemática. Depois vão ter várias outras e também de geometria. Mas hoje a gente vai na primeira aula hoje, né? Eu sei que vocês não vão acreditar, mas eu tô com um pouco de saudade de vocês. Espero que estejam bem, né? Apesar dessa quarentena aí. Tudo bem? Vamos lá, ó. Capítulo 4. Então vai ser função constante e função afim. Lembra que a gente já viu essas duas funções aqui, né? Mas, para a gente dar continuidade do capítulo, que é essa, que é o subtítulo, né? Intersecção com os eixos coordenados, eu preciso dar uma lembrada aqui, né? Em função constante e função afim. Mas lembrando, vocês lembram que a gente viu ano passado também, o que é função? Lembra o que é uma função? Função é uma relação entre grandezas. Ou seja, grandezas, tudo que pode ser medido, uma com uma grandeza em função da outra. Lembra aquele exemplo que eu dou todo ano, que é corrida de táxi, o preço da corrida de táxi com o quilômetro rodado. Então, ou seja, o preço é em função do quilômetro rodado. Então, lembrando que função também é uma fórmula matemática, uma relação matemática com incógnitas, que é geralmente com x e y, que a gente vai ver aqui em função afim e função constante, ok? Então vamos lá. Primeiro, função afim, que é mais fácil de ver, que a gente está acostumado. Qual que é a relação da função afim? É f de x igual a x mais b, lembra? Né? Exemplo, vamos pegar depois a gente vê outros exemplos ali, ó. Então, exemplo de uma função afim, f de x igual a meio de x menos 2. Isso aqui é uma função afim. Agora, função constante. A função constante é diferente, f de x igual a b. Lembra que o valor vai ser constante aqui. Então, exemplo, f de x igual a menos 5. Qual que vai ser a diferença, principalmente na relação de função, mas na relação também do gráfico? O gráfico de uma função afim, lembra que aqui eu tenho o meu eixo x, né, meu eixo y, aqui meu eixo x. A função afim vai ser uma reta, só que ela vai cruzar em dois pontos. Ela pode ser nessa angulação ou pode ser nessa angulação também. Qual que seria, que a gente viu também, a função constante? Como ela só tem um valor aqui, de menos 5, para qualquer valor de domínio que eu der, a função vai ser, vou colocar aqui mesmo, né? Vai ser aqui, ó. Aqui, valor. Lembra que vai ser uma reta paralela ao eixo x aqui. Isso é o gráfico de uma função constante, isso é o gráfico de uma função afim. Essa função afim é o que a gente fez ano passado, né? Fez gráfico de função, né? Que a função afim, o nome dela equivalente, lembra que é a função de primeiro grau. Por isso que é uma reta, certo? Tudo bem? Então agora vamos ver a intersecção com eixos coordenados. Então o que eu vou querer saber numa função afim? Ó, o exemplo da função afim. Eu quero saber quando ela vai interceptar o eixo x. Então assim, vai ser esse ponto aqui, ó. Eu vou determinar esse valor aqui, ó. Isso aqui também é chamado de zero da função. É o valor do zero da função, que é quando corta o valor de x aqui, a reta corta no eixo x. Então, exemplo, vamos pegar uma função qualquer aqui, f de x igual a 3x menos 1. Ok? Eu quero saber o valor desse ponto aqui, né, quando corta o eixo x. Então, eu vou determinar pelo simples fato de que, qual que é o valor de A? O valor de A aqui, ó, tá vendo aqui? É 3. Qual que é o valor de B? É menos 1. Qual que vai ser a fórmula? Porque a gente já vai direto na fórmula para determinar o valor que intercepta aqui, ó, é essa aqui, ó, menos B sobre A. Ok? Então, menos B, que é o valor de x, óbvio, né? Então, qual vai ser o valor do x? Substituindo os valores de B, então vai ser menos 1
Então tem o menos da função, o menos da relação, com o valor substituído, que é menos 1, sobre o valor que o valor de A é 3. Fazendo o jogo sinal aqui, menos com menos, 3. Então o valor que essa função aqui, ó, intercepta no eixo x é isso aqui. Então qual que vai ser as coordenadas desse valor? Vai ser 1/3 e 0. Lembra que quando intercepta o eixo x, um dos valores de coordenadas ou abscissa ou ordenada é 0. Se corta aqui, o x vale 1/3 e o y vale 0. E agora, quando intercepta no eixo y, ou seja, eu quero saber esse valor aqui agora. E esse é mais fácil, porque eu vou pegar a mesma função, hein? Quando é que vai interceptar essa função, quando é que vai cortar esse eixo y aqui. É óbvio que esse gráfico não condiz com essa função, aqui é só para ilustrar onde é que cruza. Então, qual que vai ser? Pela regra, vai ser o valor de b. Qual que é o valor de b nessa função? Menos 1. Pronto, é só isso. Então, ou seja, quando intercepta no eixo y é mais fácil. É só pegar o valor de menos 1 e colocar aqui. Qual que vai ser as coordenadas? O x vai ser 0 e aqui menos 1. Ok? Então, voltando, agora nós temos dois exemplos para determinar. Eu vou dar uma função qualquer. Então, são exemplos da página 80, né? Então, quem puder, na hora que eu estiver nessa aula, já pegar o livro, né? Dar um pause aí, pegar o livro e acompanhar os exemplos, vocês acompanham pelo livro. Então, aqui, ó, eu vou dar uma função qualquer, então tem duas funções aqui, então a gente vai fazer separadamente. Eu quero saber qual que é o ponto que intercepta no eixo x e y, e aqui também. Então, vocês podem perceber que essa função é mais fácil, né? f de x igual a 3x menos 5. Essa função aqui já tem um denominador, né? Então, pode ser que fique mais complicado, mas não é tanto assim, não. Vamos lá. Processo. O que eu vou fazer? Para achar quando é que intercepta no eixo x. Regra. Eu vou falar aqui o f de x é igual a 0. Então, onde tem f de x, eu vou substituir por 0. Vai ficar 0 igual a 3x menos 5. Agora, como aqui vira uma equação de primeiro grau, passando o valor de 3x vai ser menos 3x igual a menos 5. Multiplicando por menos 1, vai ficar tudo positivo. O 3 está multiplicando e já passa dividindo. Então, o ponto que intercepta o eixo x, que eu posso chamar de um ponto P qualquer, vai ser 5/3 e 0. Então, a regra é outra regrinha aqui, ó. Quando intercepta o eixo x, o y vai ser sempre 0. Agora, quando é que intercepta o eixo y? Para determinar quando intercepta o eixo y, eu vou falar que o x é igual a 0. Então, eu vou substituir aqui, ó, por 0. Então, ó, você lembra que f de x também é y, hein? Lembrando, vai ficar 3 vezes 0 igual a menos 5. Tá vendo? Eu substituí o valor de x por 0. Então, y igual a menos 5. Qual que vai ser o ponto que intercepta o eixo y? Vai ser abscissa 0 e menos 5. Ok? Então, pela regrinha básica, x igual a 0, substitui. Lembrando que, se eu quiser pegar direto, é o termo independente. Agora aqui, ó, vamos lá. Quando tem fração aqui, ó, nada muda, hein? Primeiro ponto, quando é que intercepta o eixo x? Eu vou falar que f de x igual a 0. Então vai ser 0 igual a 3 menos x sobre 2. Olha lá, onde tem f de x, eu substituo por 0. Multiplica em cruz, vai ser 0 igual a 3 menos x. Passando x para lá, x igual a 3. Facinho, né? Parece que é difícil, né? Porque ser fração, mas é super fácil. Ponto de intersecção que corta o eixo x vai ser 3 e 0. Muito simples, ok? Agora, quando é que intercepta o eixo y? Vamos fazer pela regra básica? Vamos lá, ó. Então vai ser f de x, para evitar até fazer essa conta aqui, ó, vai ser 3 menos x sobre 2. Não é o valor independente? Vou colocar aqui. Então, o valor independente vai ser isso aqui, ó.
Como esse 2 é o denominador de toda a função, aqui, ó, eu posso dividir exatamente desse jeito. Qual que é o valor independente que é o x? É 3 meios. Então esse é o ponto que intercepta o eixo y. Então eu já posso fazer direto, em vez de eu ficar fazendo continha, substituir por 0 e tal, porque vai dar a mesma coisa. Vai ser 0 na abscissa e 3 meios na ordenada. Ok? Então assim, ó, tarefa para essa aula. Vocês vão pegar da página, vamos ver aqui no livro, vou pegar o livro, página, eu esqueci a página, né? Página 91, vou confirmar aqui, página 91, exercício 1, página 91, exercício 1, aplicando conhecimentos. Então vocês tentem fazer, é só aplicar esse processo aqui, né? Pegam exemplos aqui da página 80 e segue. E aí, mais pra frente a gente corrige esses exercícios, ok? Obrigado.